Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ex-presidente Lula é nomeado ministro-chefe da Casa Civil e teria exigido mudanças na política econômica para voltar ao governo. E veja também nesta edição. Presidente Dilma Rousseff diz que Lula terá os poderes necessários para ajudar o Brasil. Juiz Sérgio Moro divulga a gravação de diálogo entre Dilma e Lula sobre medida para evitar a prisão do ex-presidente. Manifestantes se reúnem em frente ao Palácio do Planalto e pedem a renúncia da presidente. Supremo rejeita recursos ao rito de impeachment que dá ao Senado poder para arquivar o processo votado na Câmara. FIFA cobra 20 milhões de reais dos cartolas da CBF por fraude em contratos de competições. Estudo da ONU coloca o Brasil entre as 20 nações mais felizes do mundo. Pela participação e por dar aí esse momento histórico, né? Um momento também muito tenso aqui no Brasil. José Álvaro Moisés, essa divulgação. Primeiro, o fato Lula ministro para ajudar a presidente Dilma ou não, e a divulgação dessas gravações da Polícia Federal, que nós vamos falar logo em seguida, mas a primeira pergunta é em relação ao Lula como ministro da Casa Civil. Você vê aí uma questão da presidente Dilma Rousseff na sombra do seu criador ou ela vai distribuir as cartas ainda? Boa noite, William. Boa noite a todos. Veja, eu acho que... Bom, primeiro nós estamos vivendo dias históricos, né? Esses dias estão, de certa maneira, verificando uma aceleração da história brasileira e, num certo sentido, colocando a crise política que estava numa situação muito difícil, num auge que busca agora uma solução. A presidente Dilma pensou que levando o ex-presidente Lula para o governo dela e nomeando ministro da Casa Civil, pudesse, de alguma maneira, reorganizar o seu governo. Eu acho que esta hipótese, William, ela padece de uma coisa fundamental, ela padece do tempo, do timing em que aconteceu. Não é? Se o Lula era tão importante para restabelecer a coordenação política do governo, por que ele não foi no início de 2015 ou no início de 2016? O fato dele ter sido chamado agora, neste momento, casa inteiramente com o momento das investigações da Lava Jato, não é? E particularmente com os fatos que ocorreram 1 ou 2 semanas atrás, em que ele foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento, depois houve a manifestação do Ministério Público de São Paulo. Quer dizer, eu penso que, ao contrário do que está sendo publicamente anunciado, que a ideia é o ex-presidente reorganizar a base aliada e restabelecer contato com os líderes políticos, o que está por trás dessa mudança, desse movimento, é a defesa do ex-presidente, que, aliás, já apareceu num dos diálogos que foram divulgados, não é, pela Polícia Federal. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. O coração do ex-presidente foi tocado para salvar o Brasil? Olha, ontem, hoje, já vi aí umas tuitadas do PT chamando o Lula de ministro da Esperança, né? Eu acho que a tentativa de dizer que o Lula ia salvar o Brasil é uma mentira semelhante à campanha política da Dilma, né? É um tipo de truque, só que agora não vai enganar mais ninguém. E eu até acho, William, que se ele fosse ter tempo para isso, eu concordo com o que o Moisés falou, o time da situação é uma prova cabal de que a intenção é protegê-lo do Fórum Comum, né? Está muito claro isso. Mas se ele tivesse tempo para fazer essa salvação, o que eu acho que ele ia fazer, ele ia estourar ainda mais os cofres públicos, ele ia torrar todo tipo de reserva, porque ele ia querer aumentar a grana para as classes mais vulneráveis, principalmente em regiões onde você tem acúmulo de pessoas assim, para garantir a eleição do PT de 2018. Mas, Pondé, você está falando, ele ia querer, mas ele é o ministro e ele vai... Então, só que eu tenho dúvidas que ele consiga. Ele quer fazer isso. Eu digo ele ia querer,
Porque por conta de tudo que está acontecendo, das gravações, que já foi citado aqui e tal, pode ser que ele não consiga pôr isso em prática. Mas a intenção, me parece, que se ele pudesse realizar, ele ia estourar os cofres públicos. Olha, o juiz Sérgio Moro, o juiz federal Sérgio Moro, quebra o sigilo da Operação Lava Jato e libera uma gravação do diálogo que mostra a presidente Dilma Rousseff agindo supostamente para tentar evitar a prisão de Lula. A ligação foi gravada pela Polícia Federal. Vamos ouvir o trecho. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Moisés, Dilma leva a Lava Jato para dentro do Palácio Planalto? Acabou de levar a Lava Jato e acabou de levar a criminalização que está representada pela Lava Jato para dentro do governo dela. Aliás, veja, William, em relação às manifestações de domingo, que foram uma grande manifestação, mas que agora, num certo sentido, já está, o efeito já está quase que perdido, quase que esquecido com esses novos fatos, o ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, deu uma declaração muito estranha, porque ele dizia: o juiz Sérgio Moro está criminalizando a política. Na verdade, é exatamente o contrário. É o fato do PT e de pessoas ligadas ao governo terem entrado no crime, terem criminalizado a sua ação, que fez com que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal tivessem que tratar essas ações como crime. Então, eu acho que isso que aparece nesta gravação, essa tentativa da presidente Dilma, não é, de defender, de criar um mecanismo para defender o ex-presidente Lula antes dele ser nomeado, um documento que, na verdade, só teria validade depois que ele fosse nomeado, fosse publicado no Diário Oficial e ele tomasse posse da sua função, do seu cargo como ministro. O fato de ter isto antes significa que ela trouxe para dentro do Palácio essa prática de utilizar o poder em benefício de pessoas ligadas ao PT, ligadas ao governo e ligadas ao ex-presidente Lula. Veja, é um típico caso de abuso do poder. Agora vamos ouvir agora 2 novos trechos de uma conversa do ex-presidente Lula gravada pela Polícia Federal. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Sabe? Nós temos um presidente da Câmara, presidente do Senado, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. Então são 2 pontos nessa fala aí, nessas gravações, que é o Lula se referindo à justiça acovardada e, mais uma vez, a citação de um ministro da Suprema Corte, Moisés, de que ele poderia trazer benesses, né, para quem quer que seja. Né? Mais uma vez, uma citação de um ministro envolvido ou com sugestões de fazer negociações. Da ministra Rosa Weber. Né? Agora, eu acho de uma extrema gravidade isso que apareceu nessas gravações, William, porque, veja bem, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos presenciando é que uma pessoa que foi presidente da República por 8 anos é o líder do principal partido de governo que o país tem, não é? E que está sendo conduzido à posição de ministro de Estado para coordenar, fazer a coordenação política no Congresso Nacional. Ele vem de público e declara que o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os juízes do Superior Tribunal de Justiça são todos acovardados e usa palavras de baixo calão, que, aliás, aqui a TV Cultura omitiu, com toda razão. Não é? Mas veja a gravidade disso. Como é que essa pessoa, como é que esse ator político pode se propor a função de coordenar, de reorganizar a base política do governo com esta visão que ele tem? Aliás, veja, isso me faz lembrar que alguns anos atrás, não é? O Lula, que tinha sido parlamentar, em vez de desempenhar o seu mandato parlamentar até o final, a certa altura ele sai com a frase que no Congresso tinha 300 picaretas. Quer dizer, ao invés do Lula
e do seu partido construírem as instituições, há uma clara manifestação aqui anti-institucional. Agora, quais instituições? As instituições mais importantes da democracia, que é o parlamento, os partidos políticos, o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu acho que isso está revelando, bom, revela 2 ou 3 coisas, né? Revela 2 ou 3. Em primeiro lugar, o seguinte, eu acho, 2 dias atrás eu fui entrevistado por um jornal estrangeiro que me perguntava o que eu achava das manifestações, se aquilo estava precipitando muita coisa no Brasil. Eu disse, olha, não é um tsunami, mas é uma grande avalanche. Passou 2 dias, William, a impressão que eu tenho é o seguinte, nós estamos flutuando, nós estamos, de certa maneira, surfando no início de um tsunami. Vai derrubar o governo do jeito que as coisas estão sendo colocadas. Porque não é apenas um erro ou uma pequena falha de um personagem, mas é uma ação que, num certo sentido, é para solapar a função das instituições. Se você faz um esforço de que um membro da Suprema Corte, da Corte Constitucional do país, eventualmente seja pressionado para defender este ou aquele personagem, quem quer que seja, é uma destruição, é um solapamento da instituição. Felizmente para todos nós, para o Brasil, para os brasileiros e para a Suprema Corte, para o Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber se comportou de maneira absolutamente profissional, fez um voto a respeito do pedido que o advogado do Lula tinha feito e manteve os 2 processos, não juntou e nem evitou que o Lula pudesse ser investigado no Ministério Público de São Paulo e no Ministério Público Federal. Ou seja, pode ser que o desejo do ex-presidente, e agora revelado também da presidente Dilma, de manipular membros do Supremo Tribunal Federal, bate na parede de que tem pessoas dignas no Supremo Tribunal Federal e que, a meu juízo, vão defender a instituição. E vamos convidar, então, a participar dessa nossa conversa o advogado especializado em Direito Constitucional, Flávio Berrenbach, que é ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. O ministro está na companhia da repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Com você aí, o Flávio Berrenbach. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu gostaria de ouvir do ministro a opinião dele também a respeito do teor desses diálogos mantidos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as declarações que foram feitas e gravadas pela Polícia Federal. Boa noite. Boa noite, Luísa. Primeiro, eu quero dizer que eu sou ministro aposentado do Superior Tribunal Militar. Eu acho que a situação que se apresenta no Brasil hoje é inédita, gravíssima e de anomia. Na vida, normalmente, as pessoas incapazes são representadas por tutores. O Brasil hoje tem um governo incapaz que está querendo nomear seu próprio tutor. A presidente da República hoje tentou nomear um tutor para o seu governo e não vai conseguir. Flávio, desculpa de ter te referido à justiça, não referida ao Superior Tribunal de Justiça Militar, né? Referida ao Tribunal de Justiça, desculpa por esse equívoco. Mas eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, o advogado do Instituto Lula disse que essa divulgação desses diálogos, dessa gravação, é uma arbitrariedade. Você considera que isso é uma arbitrariedade? E como é que age o Supremo nesse caso? O Supremo pode se debruçar sobre esse caso do ex-presidente Lula e até não aceitá-lo como ministro? Olha, eu não vejo arbitrariedade nenhuma. A função específica do judiciário é buscar a justiça. Então, se essas gravações são um instrumento da busca da justiça, não tem arbitrariedade nenhuma. O que eu vi foram inúmeras ilegalidades nos diálogos, no teor das gravações, que eu reputo gravíssimas.